Imagina. Você conhece as pessoas, os brasileiros, jornalistas, comentaristas do mundo de Fórmula 1? Vamos, Reginaldo Leme, você conhece ele? Já conheci, não sei se ele vai lembrar de mim. Obviamente, eu sei quem que é o Reginaldo Leme, né? 40 anos assistindo e tal. Já... O Reginaldo é uma enciclopédia viva de Fórmula 1, né? Super, super. Eu já encontrei em um evento ou dois e tal, mas acho que ele conhece tanta gente que se você ligar pra ele lá agora, pô, esse Rodrigo do Splash and Go, ele vai falar conhece, pra não ficar chato, mas talvez... Há quanto tempo o Reginaldo acompanha a Fórmula 1? O Reginaldo, a história do Reginaldo é muito legal, porque a história do Reginaldo, ela se entrelaça com a Você história... já fez um vídeo contando também? Ainda não. Ainda não. Ela se entrelaça com a história do Brasil na Fórmula 1, porque o Reginaldo, ele meio que... Ele foi um startupeiro, vamos dizer assim. Ele criou esse modelo de ir pra Europa, ficar lá. Por exemplo, a Mariana Becker hoje tá na Europa permanentemente, né? E outros tantos que houveram. Houveram? O verbo haver não sei se flexiona. Não tem problema. Outros tantos que, Dá pra entender. que já Acho que não tem nenhum professor de português aqui agora. Outros tantos que já... no canal de carro, nessa hora, né? Se tiver, tá dando aula, né? Ele convenceu o Estadão a mandá-lo pra Europa em 72. 72 era Emerson, né? O primeiro título do Emerson. Então, o Reginaldo, ele não tá desde o primeiro ano do Brasil na Fórmula 1 em loco, mas ele tava já próximo. E em 72 ele conseguiu convencer o Estadão, porque ele ainda chegou no Estadão e falou, ó, ele já tinha posto o projeto no ar, tipo, ó, precisamos ir. E quando o Emerson tava meio que pra ganhar o campeonato, ele falou, ele vai ser campeão, vai ganhar. a gente precisa ir. Aí eles mandaram ele pra lá, e aí começou colocou de pé esse modelo, os caras manterem na Europa, que é muito longe, né? Sim. Então, jornalista que mora na Inglaterra pra cobrir Itália, Suíça, Suécia, toda a Europa, é uma coisa. O cara que mora na América do Sul, são 11, 12 horas de voo, né? Então, a pernada é um outro modelo pra ser posto em pé, inclusive financeiramente. É isso, é custo, né? É custo, tempo, etc. Mas o Reginaldo é super... E eu sei que ele sabe que eu existo e tal, mas enfim, né? Não só desse negócio de nos conhecendo rapidamente e tal, mas eu sei que, tipo, tem amigos em comum que já mandaram o canal pra ele, já mandou um áudio pra mim uma vez. Ele Então... vive dando like no meu Instagram também. Lógico que ele lembra, então, bastante. Pronto. Então, fica o convite que a gente vai convidar o Reginaldo pra vir aqui gravar, só pra perguntar se ele conhece o Rodrigo do Splash and Go. Só isso, vai ser um podcast bem rapidinho. 42 segundos. Bem rápido, vai ser 42, vai ser mais rápido que uma troca de pneus. Falando nisso, qual que você acha que foi a fase de ouro ali da Fórmula 1? Porque eu vou contar depois como eu vejo a Fórmula 1, mas qual que você acha que foi a fase mais competitiva, mais... Essa é uma pergunta que pode render faíscas. Eu vou explicar por quê. Eu defendo que a Fórmula 1 sempre foi e sempre foi. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um cara mais saudosista, ele vai falar, pô, porque antigamente, não sei o que nada. Se você for olhar ano a ano da Fórmula 1, 73 anos, que eu já fiz um vídeo fazendo isso, é um dos vídeos mais bem acessados do canal, eu fiz de trás pra frente, até 1950, voltando. Se você olhar, sempre foram 3 equipes no máximo ganhando 90% das corridas, exceto o Gasly ganhando em 2020 de AlphaTauri em Monza, exceto, sabe, o Sérgio Pérez de Racing Point em 2020 e tal, né? Mas normalmente, sempre 3 equipes e uma, no máximo 2, amassando, o resto pegando rebarba. Sim. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Por quê? Porque criou uma herança afetiva com a época em que começou a assistir Fórmula 1. Eu poderia ser um desses. Só que eu não sou. Deve ser por isso que eu tenho um canal de Fórmula 1. Eu tenho um approach, uma abordagem um pouco mais científica das coisas e eu não gosto de ir por esse caminho. Por quê? Porque ele não se sustenta em fatos. Se você vai olhar, ao longo de 73 temporadas, tem 5 ou 6 vezes que o cara que ganhou o campeonato não estava a bordo do carro que ganhou o campeonato de construtores. Campeonato de construtores que é a soma dos pontos dos dois carros. Dois pilotos. Logo, somos levados a concluir que na maior parte das vezes o cara estava sim a bordo do melhor carro. Isso não é demérito, né? Você quer ver uma coisa que eu vou falar? Vai dar uma travoada aqui? O Senna ganhou os 3 campeonatos a bordo do melhor carro. E tudo bem. Ele não é menos sensacional por causa disso. Entendeu? Sim. E quer ver um cara, o inimigo número 1 da pátria amada, idolatrada, salve, salve? Schumacher. Não, Alan Prost foi campeão sem o melhor carro. Em 1986, em cima das 2 Williams, do Mansell e do Piquet, que brigaram tanto que ele, por fora, com menos chances matemáticas,
ganhou o campeonato. Tá bom, mas ajuda a lembrar aí. O Prost foi campeão em 86 com que carro? McLaren. Com a McLaren. Mas não era uma carroça. Era o segundo melhor carro do grid. Mas você não acha que teve épocas mais competitivas e épocas menos competitivas? Esquece a fase de ouro, que eu concordo com o que você disse. Mas tem época que ficou meio... Pô, se a gente começar no começo dos anos 2000, que deu uma era Schumacher ali durante um bom tempo, não tinha muito adversário. Mas, então, aí isso também é usado às vezes quando alguém não gosta de Schumacher. O Schumacher não tem culpa disso, concorda? Concordo Então, ele tem que plenamente. sentar lá e ganhar. Lógico. Mas a verdade é que, por exemplo, Schumacher ganhou o campeonato de 2000. Tirou a Ferrari do jejum. Primeiro de tudo, ele tem mérito nisso. Ele foi pra Ferrari quando ninguém botava uma fé na Ferrari, em 96. Isso que eu ia falar. Quando que ele foi quando ele ganhou o primeiro campeonato? Ele foi em 96. Tá. Ele tinha sido bicampeão com a Benetton em 94, desculpa, 94, 95. E aí a Ferrari ofereceu os tubos pra ele ir. Ele aceitou um projeto de tirar a Ferrari do jejum. 96. Ganhou já na quinta corrida em Barcelona, debaixo de chuva, ele ganhou a corrida. 97 eles já disputaram o campeonato, ele jogou o carro pra cima do Villeneuve e perdeu. 98 a McLaren com o Newey, Adrian Newey fez um puta carro, o Mika Hakkinen deu uma amassada e ele ficou meio de fora da briga. 99 eles já tinham um carro pra ganhar o campeonato, ele sofreu um acidente, quebrou a perna em Silverstone, perdeu 5 corridas. Voltou no final e o Ed Irvine quase tirou a Ferrari do jejum. Ia ser tipo assim, tem o herói, né? E aí vem o amigo não tão bacana do herói e fica com a mocinha no final. Eu não lembrava dessa de 99, do Irvine. Ele quase foi campeão. Quase. De tão bom que era o carro da Ferrari. Mas o Schumacher tem o mérito de ter pego a Ferrari numa draga danada. A Ferrari tava desde 79 sem vencer um campeonato de pilotos. E ele levou os caras da Benetton pra lá. Ross Brown, Rory Byrne que desenhou a Toleman de 84 do Senna, que não era uma carroça, né? Porque, tipo assim, o Senna era um puta piloto, mas o carro não era o 10º carro do grid. Era o 5º carro do grid. Tipo assim, o Stefano Johansson, quando o Senna foi posto... tem uma história aí. Quando o Senna assinou com a Lotus, a Toleman botou o Senna de lado. Tipo assim, você traiu a gente. Deixou o Senna de fora de uma corrida, em Monza. O Stefano Johansson sentou no carro e foi quarto. Não é tão ruim assim o carro. Sim. Né? Novamente, não tô diminuindo o Senna. Só pra situar, não tem bolinha nesse esporte, não tem bola de meia no automobilismo. Mas Ou você você tem acha- um carro que presta... Eu vou falar um fator aí que a gente comentava em casa. A gente sabe, realmente o Schumacher era o melhor piloto que tinha. Sim, Era o que mais ganhava. Mas ele também teve sorte, você não acha? mas todo campeão tem sorte. Se você não É, tiver... então. Mas Mas ele teve sorte durante muito tempo, por isso que ele foi muitas vezes campeão. E, tipo, pô, né? Tudo bem, Beleza, mas né? O Hamilton também, o Vettel também. O Senna tem vezes com a cota dele de sorte também. Então, né? É que o Schumacher, ele teve mais sorte que os outros, eu acho. Não é, Porque é que tudo- ninguém se sustentava Os contra caras ele. quebrava, meu. Não, então, Os caras- isso ele que eu ia dizer, passava. em 2000, ele disputou o campeonato até a última corrida com o Mika Hakkinen. Que não era um pereba, tinha sido campeão 2 vezes. Sim. Era um piloto... O Mika Hakkinen sentou numa McLaren em 93, ele era reserva. A McLaren botou o Michael Andretti pra correr. O Mika Hakkinen sentou no carro e deu um pau no Senna no treino. Aí o Senna ficou em choque. Aí o Senna foi lá e melhorou e tal. Mas o Mika Hakkinen andou mais que o Senna, sim. O piloto de teste chega aqui e papum, bateu o maioral. Arrebenta. Novamente, tem que falar isso toda vez. Não estou diminuindo o Senna. Eu tô pondo as coisas em perspectiva. O Mika Hakkinen não era um pereba. Então, o Schumacher ganhou o campeonato dele suando a camisa em cima. Em 2000, tirou a Ferrari do jejum. Tinha construído uma usina de vitórias. Os caras foram estruturando a Ferrari. E aí, eu falo isso sempre. Esse é um esporte de hegemonias. Você pega os 3 primeiros anos da Fórmula 1, é a Alfeton 58 e 59. Amassou todo mundo. Em 50 e 51, ela venceu 90% das corridas. Aí depois vem uma Ferrari, depois vem uma Mercedes. Aí depois vem a Cooper, vem a Brabham, vem a BRM. Sempre foi assim. Então, foi Qual que foi o ano? A McLaren ganhou de 16, ganhou 15 corridas, que era Senna e Prost, Quando 88. era Senna e Prost, né? 88, exatamente. Você pega o melhor carro, você tem uma dupla estelar, você não tem quem vai ser o primeiro piloto. O que aconteceu? Ganhou 15, quase ganhou 16. Não ganhou porque o Senna cometeu um erro. E eram quantas? Eram 16. Eram 16. Era 16. Quase todas. Foi o único ano que isso aconteceu? Nesse nível, sim. Eu acho que a Nem com questão o da... Mercedes, com o Hamilton, chegou no... Não, porque se você for fazer percentualmente, né? É o percentual mais alto. É o Eu percentual. já fiz um vídeo sobre os top 10 carros mais dominantes da história. Tem vários que chegam perto. Mas nesse nível, se você dividir 15 por 16, dá 91%, 92% de aproveitamento. Sim. Né? Mas você contou que o Schumacher foi na época que a Ferrari tava
mal. Já não tinha uma previsão. O Senna saiu da McLaren e foi para Williams em 94. Mas já tinha uma previsão do Senna ir para Ferrari. Ele Ou é falava, lenda? Ele falava isso, não falava? Ele Tal ano a falava. Ferrari vai estar boa. Ele não falava isso. O que acontecia? Ele tinha uma conversa de muitos anos. Ele esteve conversando com a Ferrari várias vezes. Porque assim, a verdade sobre a Fórmula 1, vamos lá. Todo mundo conversa com todo mundo o tempo todo. Todo mundo conversa. Sim, lógico. Ninguém é de ninguém. A espionagem aberta. Contratos, como diz todo mundo, como corações, são feitos para serem quebrados. Então, é isso aí. Então, o Senna já tinha conversado algumas vezes com a Ferrari, já tinha chegado perto de assinar algumas vezes, mas nunca se sentiu firme o suficiente Seguro pra, pra... Por quê? Mais uma vez. Aí o pessoal fala assim, o Hamilton, todo piloto quer o melhor carro. Ninguém quer um carro porcaria. Eu vou entrar lá pra ficar no pelotão de não, trás. eu prefiro o terceiro melhor carro. Pelo amor de Deus, né? E aí o que aconteceu? Ele teve próximo de assinar várias vezes. Em 92, a Ferrari procurou ele. Falou, tava mal com a McLaren. Sim. O que você quer pra vir? E ele conversou com o Luca de Montezemolo, almoçou, tem foto e tal. Depois, na semana anterior à morte dele, ele tinha almoçado com o Luca de Montezemolo e a história era: o que você quer pra vir? O Senna falou, eu quero que vocês contratem o John Barnard, que era o maioral da época, era o Newey da época, embora o Newey já fosse o Newey. A Ferrari foi lá e contratou o John Barnard pela segunda vez. A Ferrari já tinha se desfeito do John Barnard, chamou ele de volta. E ele falou, eu quero que contrate o Nigel Stepney, que é um engenheiro importante, que depois veio a fazer o Spygate, aquele escândalo da espionagem em 2007. Ele foi um cara que vazou a informação da Ferrari pra McLaren. A Ferrari foi lá no ato e pá, contratou. Contratou o cara. Todo mundo diz que as bases contratuais que o Schumacher pegou em 96 eram as do Senna. Aquele molde foi feito pro Senna. Só que o Senna morreu antes. E existia uma conversa de que o plano do Senna, mas isso aí, sim, quem disse, isso é igual o Galvão, que almoçava junto. Ele falou, não, vou pra Williams, vou ganhar 2 anos, porque eu tô há muito tempo sem vencer. Isso tá documentado em livro, nesse livro que eu mencionei do Ernesto Rodrigues. Vou lá, vou ser campeão 2 anos, era o plano dele. Depois eu vou pra Ferrari e conquisto o 5º título lá. Não, já vou vencer os 2 aqui, né? Eu vou ser o 5º título na Williams. E depois eu vou ser o 6º, vou ser o maior da história, porque na época não tinha tido Schumacher nem Hamilton, E vai tirar aquele buraco que a Ferrari tinha. Exato, vou tirar a Ferrari desse buraco. Se ia dar certo ou não, é um exercício de futurologia pesadíssimo. Deu certo com o Schumacher, não deu certo com o Alonso, não deu certo com o Vettel, não tá dando certo com o Leclerc, né? O Leclerc ainda é um cara por provar-se, né? Mas o Alonso e o Vettel não, né? Então, era isso. O Senna herdou essas bases contratuais e ele sabia da importância de ser... Imagina, o Ayrton Senna pela Ferrari. Pela Ferrari. Teria sido... Eram os 2 maiores nomes da Fórmula 1, né? Era Ferrari e Senna, né? Exatamente, teria sido incrível, né? Mas o destino não quis que acontecesse, né? Muita gente fala também que o Schumacher, quando foi pra Ferrari, ele passou ali 4 anos tendo certas dificuldades. Foi uma coincidência quando o Rubinho chegou na Ferrari, que foi em 2000? Ou foi em 99 que o Rubinho 2000. Foi uma coincidência o ano que o Rubinho chegou na Ferrari, o Schumacher começar a ser campeão? Ou o Rubinho realmente tem a fama e faz jus a ser o melhor piloto a acertar carros ali da história da Fórmula 1? Olha, a gente não dá pra falar do que a gente não sabe. Eu não sou engenheiro, não tava lá dentro pra ver a telemetria, etc. Mas o que a gente sabe é, a Ferrari o Schumacher ia ser campeão em 99 se não quebrasse a perna, porque se o Irvine quase foi, o Schumacher ia ser. Não, discordo um pouco. Aí eu vou dar minha opinião voltando pra 94. Foi a época que eu mais acompanhei Fórmula 1, foi anos 90, que eu me via como gente e gostava disso. E o ano que o Senna morreu, o Schumacher ainda disputou o campeonato com o Damon Hill. E o carro da Williams ainda era péssimo no começo do ano, né? No primeiro semestre. Mas pra ter um campeonato, a gente não pode nem esquecer disso, o Schumacher disputou 12 de 16 corridas. Ele foi banido por 2, ele tomou a bandeira preta. A de 94? Ou de 99, você tá dizendo? 94. 94. Ele tomou, em Silverstone, ele passa o Rio na bandeira, na volta de apresentação. Babaquice. Não tem outra explicação. Errou. Não precisava ter feito aquilo. Tá. Tomou bandeira preta. E a Fórmula 1, vamos ser bem honestos aqui, é uma frase do Frank Williams essa. Ela é um negócio que contém esporte. Então, se os caras puderem fazer alguma coisa pra privilegiar, ter um show melhor, eles vão fazer. Vão privilegiar. Isso eu não gosto, mas é a verdade. Não tem como dourar a pílula aqui. Chegou em Silverstone, o Schumacher, por querer
se impor sobre o Rio, tava em segundo, o Rio era pole, mas tá correndo na casa do Rio, sabe? Uma coisa assim, vou mijar no seu pé. uma Macho coisa alfa, assim. macho alfa. Macho alfa. Da bola roxa. Passou o Rio na volta de apresentação. Largou em segundo, tá? Mas andou na frente na volta de apresentação. Uma coisa meio, tipo... Necessária. Pura demarcação de território desnecessária. Tomou a bandeira... Porque aí a FIA falou, temos uma chance aqui de dar uma vitória pro Rio em casa, né? E dá uma Até- bagunçada aí. Desclassificaram o Schumacher. Traz visibilidade, né? Tomou bandeira preta. É business. Depois eles julgaram o caso e baniram ele por 2 corridas. Ou seja, Ah, 16 já 3 fora. eu não lembrava desse Aí, detalhe de 2 corridas fora. aí em Spa tinha uma prancha de madeira que ela é embaixo, Embaixo do carro. carro. Feita pra desgastar, porque se Sim. ela desgastar, sinal de que... Isso eu lembro. E teve um desgaste de 1 milímetro a mais. A mais do que poderia. Pum, desclassificaram. Então, de 12, o Schumacher disputou... Desculpa, de 16, 16, o Schumacher disputou 12. 12 corridas. Então, 3/4 do campeonato. E ainda assim, ele ganhou o campeonato. Então, deram uma ajudada, entendeu? O Rio não é piloto pro Schumacher. Nunca foi, entendeu? E a Williams começou menos bem o campeonato. Isso é verdade, né? Tanto que no livro... Eu não lembro só no começo do campeonato. Eu lembro que até a quarta corrida o Senna não tinha marcado nenhum ponto quando ele morreu. Eu não lembro o Rio, como que ele tava de pontuação no começo do campeonato. O Rio acho que foi segundo no Brasil. Porque o Schumacher tinha ganhado as 4 primeiras, né? O Rio foi segundo no Brasil. Bom, porque tava melhor que o Senna tá, porque no Brasil o Sim, Senna não. rodou. O Senna não completou corrida nenhuma. O Rio marcou ponto no Brasil. O Rio, você não consegue olhar aí, Fernando? O Rio eu sei que foi segundo no Brasil. O Rio foi... Eu acho que ele terminou nos pontos em Imola. Em Mônaco, que é a quarta corrida do ano, já sem o Senna, a Williams correu com um carro, só com ele. E em Barcelona ele ganha a corrida. É a quinta corrida do ano. O Schumacher fica com o carro preso em quinta marcha, tipo 30 voltas, e ainda assim chega em segundo ou terceiro, uma coisa assim. Mas o Rio, não tô dizendo que é ruim, de jeito nenhum. Tanto que conseguiu ser campeão quando teve a chance. Mas não era piloto. A hegemonia que a gente fala do Schumacher, que eu tenho a mesma opinião do meu irmão, que o Schumacher teve muita sorte, é porque, na verdade, ninguém se sustentou. O Rio foi campeão em cima do Schumacher. Parou. 96. 96 parou. Villeneuve. O Villeneuve foi campeão em 98, 97. 97 e parou. Quem mais? O Montoya foi campeão em cima do Schumacher, não foi? Não, o Montoya nunca foi campeão. Ele voltou pra Indy. Depois ele passou pela Fórmula 1 e voltou pra Indy. Então, ninguém se sustentava ali do lado. Por isso que a gente tinha um pouco de bronca ali daquela situação. Mas acontece o seguinte, toda vez que existe um cara dominante, cria-se uma certa birra desse cara. É normal, é do ser humano. Então assim, o Vettel teve uma... Você torce pro mais fraco, né? Todo Pra mundo- quem não tá ganhando. Exato. Então assim, com o Vettel aconteceu a mesma coisa nos anos 2000, de 2010 a 2013, o Vettel ganhou 4 campeonatos seguidos. Puta, esse cara, né, tudo isso, chorão, mano. Hamilton ganhou vários campeonatos seguidos, de 2014 até 2020, ele ganhou todos menos 2016, que o Rosberg levou. Tava lá pra ganhar, ganhou. Né? Então, existe essa coisa com relação ao dominante. Se o Verstappen ganhar 3 campeonatos seguidos, além desses que ele já ganhou, e esse ano ele vai ganhar, vai acontecer a mesma coisa. Vai surgir, por combustão espontânea, uma geração de gente falando que não era tudo isso. Entendeu? Mas se não era tudo isso desde 1950. Desde 1950 nós temos 73 não era tudo isso seguidos, entendeu? Então, já vou aproveitar até pegar a pergunta do Felipe Rodrigues, que pagou pra mandar pergunta. Veja com o Rodrigo se ele sabe os campeões de Fórmula 1 em ordem igual o Vettel. Você falou 73, né? 6. Eu sei boa parte, 73, eu sei boa parte, mas o Vettel ele recitou de trás pra frente. Não, o Vettel é Em foda. outra língua ainda. Não, Ele nem fala mandarim, mas ele mandou a lista em mandarim. de 68 pra cá eu sei de cor. Ah. Todos. Agora, ali, aquele começo, eu ainda às vezes troco um com o outro, assim, tal. Você quer mesmo? Manda ver. Oxa. O Vettel daria um bom repórter, então. Um bom. Super. Vamos falar pra ele fazer um canal no YouTube. Vamos convidar. Sebastian Vettel, você não quer vir pro nosso humilde podcast? Eu chamei ele. Chamou? Eu escrevi pra ele semana passada. Pra vir com você aqui? Ah, não. Vai lá no meu. Eu tô ouvindo um barulho de helicóptero aqui. O cara apareceu, gente. Ia ser da hora. Eu sou o Rodrigo do Splash Go. Esse aqui é meu amigo Sebastian. Sebastião. 4 vezes campeão mundial de Fórmula. Já ouviu falar dele? Mano, eu tava ouvindo um barulho, achei que era Rocket, não, acho que é um helicóptero chegando. Não, do Vettel. eu chamei ele pro canal, falei com a assessoria de imprensa dele, a Brita Witschke, uma coisa assim.
a assessora de imprensa dele respondeu o e-mail, muito gentil, falou, Rodrigo, você vai estar em Goodwood semana que vem? Eu falei, Infelizmente. Cara, justo nesse dia eu tenho médico. não vou. Sabe por quê? dentista. Eu não vou esse final de semana pra Goodwood, porque segunda-feira eu vou num lugar muito importante, eu vou no Tony Mac. Então, eu quero que o Sebastian se lasque, entendeu? Prefiro a Tony Mac. Hashtag. Exatamente, pelo amor de Deus. obrigado. O Vettel não tem noção do que ele tá falando. Entendeu? Chupa essa, Sebastião. Tony Mac Rodrigo, maior que Vettel, entendeu? Tony Mac maior que Não Vettel. pode, não pode. Hashtag. Tá bom. Agora.